Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para estar recebendo notificações do nosso canal. E sem enrolações, aí lembrando que hoje aqui estamos no canal do Delton, todos os créditos ao canal dele aí. Se inscrevam lá e sem enrolações, vamos ao vídeo. Surpreendente! O ministro Fachin vota contra a censura e pisa em Moraes com uma aula de democracia no STF. É isso mesmo, gente. Nesse nosso encontro especial que vai alegrar o seu dia, eu vou te mostrar 4 coisas. Primeiro, vou mostrar para você o voto exemplar do ministro Fachin contra a censura, em que ele demonstrou os riscos ou efeitos terríveis da censura que o STF está impondo sobre todos nós. Em segundo lugar, eu vou mostrar para vocês a aula de democracia que o Fachin deu na cara do Moraes. Em terceiro lugar, eu vou te revelar como que essa atitude do Fachin é uma afronta ao Moraes. E quarto, por fim, eu vou mostrar como que esse julgamento do STF poderia já ter afetado todos nós já nessa semana se essa censura aí que o STF está impondo já estivesse em vigor. Então seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil, que é a live perfeita para quem não quer viver em um outro país, mas sim quer viver em um novo Brasil. Esse aqui é o espaço onde a gente analisa os assuntos mais relevantes da política nacional e a gente celebra as conquistas do nosso time do Novo, que vem enfrentando com coragem os excessos do governo Lula e os abusos do STF. Eu sou embaixador do Novo com muito orgulho e eu tô aqui para te mostrar como que nós estamos atuando lá na linha de frente por um país mais justo, mais livre e mais eficiente. Bora então juntos endireitar o Brasil e bora direto ao ponto com o voto bombástico do ministro Fachin. Ele foi contra a maioria que se formou no STF e ele, o ministro Fachin, defendeu que a regra atual que existe hoje continue a valer, ou seja, que não venha o STF querer regular ou censurar as redes sociais, papel que ele disse que se for alguém fazer, tem que ser o Congresso a fazer. Ele defendeu ainda que as redes sociais só possam ser responsabilizadas por conteúdos ofensivos que sejam publicados por usuários quando elas mantiverem esses conteúdos na internet, mesmo depois de uma decisão expressa da justiça mandando remover aquele post, aquele conteúdo lá. Essa é a regra que está em vigor hoje, está lá no artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aí o Fachin, ele criticou a posição da maioria do Supremo, que quer regular as redes, fazendo com que as redes sociais sejam obrigadas a derrubar conteúdos que qualquer pessoa peça para remover. E aí, caso a plataforma não remova, aí a plataforma fica sujeita a pagar multas e indenizações que podem ser pesadíssimas. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer Zé Mané vai lá, qualquer pessoa que se sente contrariada vai lá, pede para remover e a plataforma ou remove ou fica sujeita a uma responsabilização. E aí o que vocês acham que as plataformas vão fazer, hein? É claro, é óbvio, elas vão derrubar o conteúdo, isso é evidente. E o ministro Fachin, ele fala que vai haver 2 efeitos ou 2 riscos terríveis dessa regulação das redes pelo Supremo Tribunal Federal. 2 riscos ou problemas terríveis. Bora aqui comigo ver o primeiro deles, olha aí. Há alguns riscos que precisam ser ponderados nessa altura do julgamento, pelo menos segundo penso. Primeiro, que isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede, ou da rede. E, portanto, não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade democrática nas redes. Se você pudesse imaginar... Vem de delgado, né? Lembra? Intestino delgado é o intestino mais fino que se opõe ao grosso. Adelgaçamento é um afinamento da pluralidade democrática nas redes sociais. Você ouviu aí, Alexandre de Moraes, o alerta do ministro Fachin? Pena que o Fachin precisa falar o óbvio, gente. Que a censura que o STF quer impor para as redes sociais vai trazer problemas para a pluralidade. É lógico que vai diminuir as vozes, vai abafar as vozes, as opiniões, os discursos, especialmente quando eles foram divergentes do mainstream, da maioria. E, em especial, vai oprimir, vai abafar, vai suprimir os discursos políticos que são de confronto, porque eles incomodam. Os discursos da direita, os cristãos, os conservadores. Mas eu acho que é isso mesmo que o Moraes e boa parte do Supremo querem, não é? O que você acha? Vai contando aí para os comentários e calma, calma que vai melhorar. Olha, mas se você já está curtindo o vídeo, já começou a gostar daí, já vai deixando aí sua curtida esperta, seu like aqui embaixo para mais gente entender os efeitos da decisão do STF sobre todos nós, segundo o próprio ministro Fachin.
E vamos agora para o texto em que o Fachin enfrenta claramente Moraes e todo o seu argumento fajuto sobre a democracia. Olha aí. Poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. Ó, primeiro efeito que ele mencionou, qual que era? Adelgaçamento, como ele falou, ou seja, enfraquecimento da pluralidade. E agora qual é o segundo efeito? Controle do discurso dos usuários. Gente, surreal, olha aí. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência, Ele tá só sendo elegante aqui, dizendo, olha, não estou dizendo que é o que vocês querem fazer, mas é o que ele está dizendo que eles estão fazendo exatamente. e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, Gente, é simples, certíssimo. O controle dos discursos dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático, aquele que o Moraes fala que tanto defende. Ou seja, a decisão do STF que está saindo agora pela maioria não atende aos preceitos do Estado Democrático de Direito, não mesmo. A censura decorrente da decisão do STF ela não é compatível com o Estado Democrático de Direito, ponto. Tá aí a aula de democracia que o Moraes não teve e que acabou de começar, mas calma que vai ficar ainda melhor. E eu digo melhor para nós, né? Pior para o Moraes. Justamente para ele, para Moraes, que adora arrotar que salvou a democracia brasileira, quando na verdade ele está corroendo por dentro. Agora presta atenção no seguinte. Os outros ministros, eles dizem todos que eles são contra a censura. Mas, gente, essa aí, postura deles, é uma postura elitista. Eles são contra a censura de livros, de filmes, de coisas produzidas pela elite intelectual e cultural brasileira, que é predominantemente de esquerda, que é progressista. Agora, rede social é coisa de povão, né? Aí tudo bem impor a censura. Então, eu já mostrei para você, dois grandes riscos que o Fachin apontou. A redução da pluralidade e o controle do discurso dos usuários, ou seja, a censura. Vamos agora avançar para o último ponto aqui, para o último ponto do discurso do Fachin, que é o segundo ponto do nosso encontro aqui que eu prometi para vocês, que é a aula de democracia do Fachin no seu auge. Esse aqui é o último e melhor trecho que eu vou mostrar para vocês. Presta atenção que é imperdível. Sopesadas essas duas circunstâncias, Peraí, pula aí aqui, vamos aqui, é aqui. é necessário sim garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Gente, diz um amém aí, perfeito, perfeito, espetáculo. Os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados onde? Dentro da caixa de ferramentas de onde? Da própria democracia. Não pode ser fora da democracia. Nada justifica a censura que o Moraes e a sua turma querem fazer e estão fazendo. E mais, gente, indo para o nosso terceiro ponto, veja como isso é uma afronta ao Moraes. O Fachin fez ali uma ressalva, dizendo que ele não queria dizer nada mais do que ele estava dizendo, para que a sua fala não fosse interpretada como um ataque contra o Moraes. Mas o que ele queria aí era não criar uma polêmica, ser elegante. Mas olha, gente, para bom entendedor, meia palavra basta. Qual o sentido dele falar isso que ele disse? Que os instrumentos para combater os males, as doenças que aparecem, são os instrumentos da caixa de ferramentas democrática? Qual a razão dele falar isso se não fosse o contexto de abusos do Moraes? Vejam o que ele disse. Defende-se a democracia com as armas da democracia. Só faz sentido dizer isso por conta justamente das medidas abusivas que Alexandre de Moraes tem imposto no inquérito Fim do Mundo. Ele tem usado ferramentas de fora da caixa da democracia. Você já reparou que volta e meia sai na imprensa que existem ministros que estão desconfortáveis com o que o Moraes está fazendo, que não foram os ministros nomeados pelo Bolsonaro? Claramente, está aí um deles, o ministro Fachin. Claramente, diz com todas as letras. Eu tenho discordâncias com o perfil progressista do ministro Fachin, mas quando ele acerta, a gente tem que reconhecer, e foi um voto técnico, corajoso, como a gente viu fazer tantas vezes ao longo da Lava Jato. Com esse voto aí, o Fachin ele se alinhou ao ministro André Mendonça, que também entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional, ou seja, não cabe uma regulação das redes feita pelo Supremo Tribunal Federal.
ainda existem juízes em Brasília. E amanhã a gente vai ter o voto do Nunes Marques, então vamos aguardar. E, gente, para quem ainda fala assim, não, mas não foi o Fachin que anulou o caso do Lula? Não, não foi. O Gilmar anulou o caso do Lula pela suspeição. O Fachin ia transferir para Brasília com o objetivo de salvar o caso e evitar a anulação do Gilmar, porque transferir para Brasília, o Lula continuava sendo processado lá em Brasília. Agora, quando vai o Gilmar e conduz a suspeição, aí derruba tudo. Então, o que o Fachin fez, na verdade, foi tentar salvar o caso. Ele foi muito correto, íntegro e firme nos casos, mesmo envolvendo os petistas, apesar da vinculação do próprio Fachin com o PT lá atrás. Então, o Fachin me parece um cara que muitas vezes é muito técnico, quando a gente tem que reconhecer. Indo agora para o nosso último ponto, tá? Se a nova decisão do STF, que já tem a maioria de 8 ministros, a decisão ruim de censura, se ela estivesse em vigor com a regulação ou censura das redes que eles estão criando, que eles estão fazendo acontecer, a gente seria impedido de revelar e de combater um escândalo nessa semana. Você viu o escândalo dessa semana, né? Lembra qual que é? Vai contando aí nos comentários, ó. Que tal fazer um curso gratuito? Qual o grande escândalo dessa semana? A deputada Érica Hilton, do PSOL, que é a principal adversária, aliás, do Nicolas Ferreira, desde que eles estavam juntos lá na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, ela usou dinheiro público para contratar seus maquiadores, que atuam como assessores seus. É claro que nós não deixamos esse absurdo passar batido e a gente foi para cima. Deixa eu mostrar para você o que a gente fez para em seguida dizer como que o julgamento do STF agora ia desejar nos impactar. Dá uma olhadinha aqui, ó, fica aí comigo, ó. O nosso vereador de Curitiba, o Guilherme Kilter, enviou uma ação para impedir esse absurdo e responsabilizar os possíveis envolvidos. Kilter protocolou nesta segunda-feira uma notícia de fato junto ao Ministério Público Federal para apurar suspeitas, pedindo a oitiva da deputada e dos assessores, requisição de cópia de documentos de nomeação, verificação do uso das verbas de gabinete dela na Câmara. Gente, isso aí foi uma ótima iniciativa do nosso vereador. E eu também fiz uma representação criminal para a PGR por peculato, fiz uma representação por improbidade no MPF, lá no DF. Ou seja, a gente vai para cima, a gente atua, a gente busca a punição dos responsáveis, seja aí por peculato, desvio do dinheiro do povo, seja por improbidade administrativa, que acontece quando alguém no cargo público age ali de forma desonesta, ilegal, imoral. Então a gente foi para cima. E se essas denúncias forem confirmadas, a Érica pode sofrer punições como a perda do cargo, a devolução do dinheiro, multa e até ficar inelegível. O objetivo aqui, gente, é claro, é mostrar que ninguém está acima da lei e que o dinheiro do povo deve ser usado com respeito e responsabilidade. E não ali, né? Respeito e responsabilidade, não em maquiagem. E aí, depois dessa atuação, a gente divulgou tudo nas redes. Só que, se a decisão do STF estivesse em vigor, o que ia acontecer? A Érica Hilton ela ia notificar as plataformas, dizendo que a gente está caluniando ela, fazendo fake news, desinformação, tudo para derrubar os conteúdos. E aí as redes sociais, elas iam ter um dilema. Derrubar o conteúdo, estarem protegidas agora, desejar, ou manter os conteúdos e enfrentar processos amanhã, movidos por ela, Érica Hilton. Por isso, gente, é que nós precisamos defender as nossas liberdades, como o Novo tem feito. Como o Novo tem se posicionado contra a regulação das redes, até mesmo apresentando um projeto anti-censura. Dá uma olhadinha aí, ó. Projeto anti-censura. Marcel Van Hatten e Gilson Marques, deputados do Novo, apresentam um projeto para impedir a censura durante as eleições. Percebam como faz diferença ter um partido atuante que enfrenta a corrupção, que enfrenta os abusos do STF, do governo Lula, sempre ao lado das pessoas, que faz tudo o que é possível, tudo o que é possível. É por isso que eu quero convidar você para engrossar esse time, para se juntar ao nosso time do Partido Novo, para a gente lutar mais e melhor, com mais força, com você do nosso lado. Então, para fechar esse assunto com chave de ouro, você pode se filiar agora mesmo, usando esse QR Code aqui, que eu vou mostrar aí na tela. Aí, ó. Basta você... Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui agora. Conexão política, Congresso bilionário. Brasil lidera ranking dos legislativos mais caros e inchados do mundo. A Câmara dos Deputados tem mais serviço que os pagamentos dos Estados Unidos, Reino Unido e França. O orçamento também é maior. O Brasil ocupa o topo do ranking dos pagamentos mais caros e infrados do planeta, segundo dados internacionais. Mesmo antes da
da recente aprovação da ampliação no número de parlamentares e na Câmara de Deputados, já liderada mundialmente em quantidade de funcionários e despesas operacionais. Cê é louco, Brasil. Top 1 aí. Levantamento da União Interparlamentar IPU interdita que o reúne informações sobre pagamentos nacionais ao redor do mundo revela que a Câmara Brasileira conta com 14.001 servidores, número que supera todos os demais 90 legislativos analisados. Trata-se a única causa legislativa no mundo que ultrapassa a marca de 10.000 funcionários. Além de passar de 10.000, nós foi para 14. Para se ter ideia, os Estados Unidos, que aparece em segundo lugar na lista, somam com 9.247 servidores, ou seja, o Brasil possui 51 a mais que a Argentina, quarta colocada, tem 3 vezes menos servidores do que o Brasil. Roubalheira aqui, será que não acontece aqui? A disparidade também aparece quando compara o Reino Unido, mesmo com 650 deputados, mais que os 500 da Câmara Brasileira. A Câmara dos Comuns daqueles países entrega apenas 3.090 pessoas, a média de 4.700 servidores do deputado no Brasil. Essa relação chega a 27,3 por cada parlamentar. Essa estrutura inchada enfrenta diretamente nos cofres públicos, nos cofres do povo, né? Quando o orçamento legislativo são ajustados pelo critério para paridade, o poder compra, que permite comparar o custo de vida entre países. O Brasil mais uma vez lidera. Custo operacional da Câmara Brasileira é de 72% superior do Congresso norte-americano, que mesmo a toda diferença econômica entre os dois países, a despesa também é o dobro da registrada por Alemanha e Itália, e quase 3 vezes superior ao parlamentar da França. O Brasil sempre em primeiro lugar nos imposto parlamentares. Nós somos top 1 em parlamentares aí no mundo inteiro. Então aí você vê o que está acontecendo no nosso Brasil. Comente aí o que vocês acharam dessa notícia no final e do vídeo inteiro aí no completo. Dá seu resumo aí. Comente aí também de que cidade vocês estão nos assistindo. E sem enrolações, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Ativar o sininho.